Quem poderia melhor nos realmente informar sobre o PL antifacção, toda a tramitação, os debates envolvidos, a expectativa para a sequência, é o presidente da Câmara dos Deputados, que é o deputado Hugo Mota, ao vivaço aqui no Morning Show. Muito bom dia, presidente. Obrigado pela presença do senhor. Você classificou o avanço da lei antifacção não como uma vitória de determinado grupo A ou grupo B, sendo que é uma vitória da sociedade. Agora, olhando adiante, os próximos passos, sua expectativa, até a estratégia da mesa diretora, caso haja mudanças significativas na próxima Câmara Revisora. A palavra é sua. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. É uma alegria muito grande poder estar aqui participando do programa e dizer que ontem a Câmara dos Deputados fez história na aprovação do pacote mais duro que a Casa já aprovou na área da segurança pública no combate ao crime organizado. Um trabalho feito com muito compromisso com o Brasil. Nós pegamos uma proposta que veio do governo federal e procuramos expandir a sua ação, poder entregar à sociedade um projeto mais completo, mais abrangente. Mantivemos, sim, os pontos positivos que esse projeto trouxe, mas fizemos todo o endurecimento de penas para novas modalidades criminais que nós não tínhamos em nosso Código Penal, nem muito menos em outras leis que tratam de crimes. A exemplo do domínio de cidades, que hoje as facções criminosas já dominam muitas comunidades no Brasil, o novo cangaço, que é uma prática de poder, a exemplo daquilo que acontece, por exemplo, em assalto a bancos, explosão, uso de armas de grande calibre. Tudo isso está sendo tipificado agora nessa nova legislação que nós aprovamos ontem. A obstrução de vias, as barricadas que impedem muitas das vezes as polícias de subirem os morros, por exemplo, também estamos tipificando nessa nova modalidade penal que estamos chamando de novo marco legal de combate ao crime organizado no país. Então, esse trabalho foi feito visando justamente construir um pacote de entrega à sociedade nesse enfrentamento ao crime organizado. A Câmara tem a pauta da segurança como uma prioridade. Nós aprovamos mais de 40 propostas desde que me tornei presidente e eu penso que ontem tivemos o ponto alto dessa discussão sobre segurança pública sendo abordado no plenário, uma votação que foi ali aprovada por 370 votos, demonstrando assim o compromisso da Casa com essa pauta tão importante. Eu quero aqui registrar que houve-se uma discussão sobre a equiparação ao crime de terrorismo dessas práticas, e eu quero dizer que a legislação aprovada ontem ela é mais dura do que a legislação antiterrorismo. Por exemplo, a pena máxima da lei antiterrorismo é 30 anos, e nós ontem aprovamos penas que começam com 20 e podem chegar até 66 anos de prisão para os chefes de organizações criminosas, que agora não mais precisarão de autorização judicial para irem para presídios federais. Chefe de facção foi preso, vai direto para o presídio federal. Não tem direito à visita íntima. As suas audiências com seus advogados serão, a partir de agora, gravadas para evitar a ordenação, digamos assim, do crime de dentro dos presídios. Nós estamos dizendo que vamos ter, a partir de agora, também um banco nacional de dados sobre os criminosos, que estará interligado com bancos estaduais, que em até 6 meses o governo irá criar esse banco para que haja integração entre as polícias. Nós estamos mantendo e reforçando o papel da Polícia Federal no enfrentamento ao crime organizado. Então, eu penso que a Câmara, ela ontem foi muito feliz nessa aprovação e demonstra à sociedade que está atenta a esse apelo, a esse clamor de mais segurança pública para a população brasileira. E não tem jeito, né, presidente Hugo Mota? É o câncer que está em metástase, não só na Amazônia Legal, por exemplo, mais da metade dos municípios já completamente tomados pela lei do fuzil, os faccionados. É uma resposta urgente, mais do que necessária. Mas talvez o ponto mais que nos saltou aos olhos, a gente até comentou aqui, foi a sua contundência em dizer que o PL antifacção, conforme apresentado e avançado, é até mais duro do que qualquer enquadramento como terrorismo. E a nomenclatura terrorismo, né, que vem sendo muito debatido, o problema é que o STF já derrubou enquadramentos semelhantes no passado e o Brasil não tem tradição de condenações por terrorismo e afins. A gente vai querer provocar nesse sentido, mas eu quero convocar também, se o senhor me permite, a Rani Veloso, que é a nossa repórter aí em Brasília, na capital federal, para fazer a próxima pergunta. E o senhor tem amplo espaço aqui para comentar. Rani, a palavra é sua.
Obrigada, André Marinho. Obrigada, presidente. Bom, o senhor falou várias vezes no início desse debate que não ia permitir debate político, palanque político, na verdade, para a proposta. O senhor, no seu discurso ontem, citou que não há herói ou vilão nessa questão da segurança pública e que as pautas da Câmara não tinham espaço para esse viés ideológico. Mas a gente viu isso acontecendo várias vezes, presidente. Queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre isso, uma vez que a ministra Gleisi Hoffmann falou em lambança legislativa. O governo criticou a sexta versão apresentada por Guilherme Derrite e o senhor elogiou. A gente sabe que ele é um secretário de segurança também do maior estado do país, mas é secretário de segurança de Tarcísio de Freitas, que pode ser candidato à presidência da República. O senhor acredita que essas divergências fazem parte desse debate eleitoral para o ano que vem, uma vez que o tema segurança pública é um tema sensível para as eleições? E o senhor acredita que o governo cometeu um erro orientando votação contrária à proposta? Olha, primeiro registrar, Rani, a sua pergunta ela é muito lúcida, porque nós fizemos desde o início da tramitação dessa proposta uma condução eminentemente técnica. Quando eu escolhi o deputado Derrite para ser relator, é porque eu procurei entre os 513 deputados e deputadas federais alguém que tivesse na prática o conhecimento de enfrentamento ao crime organizado, alguém que vive todos os dias essa realidade e sabe o que é preciso ser feito do ponto de vista legislativo para empoderar ainda mais as nossas forças de segurança, as nossas polícias, bem como também o Poder Judiciário para combatermos a impunidade, combatermos a reincidência dos crimes e sermos bastante duros e enérgicos com quem participa de facção criminosa, com quem participa de organização criminosa. O trabalho do deputado Derrite foi um trabalho conduzido com muito equilíbrio, apesar de ter sido, desde o início, muito atacado, não é, por lideranças políticas ligadas ao governo aqui em Brasília, trazendo esse debate eleitoral do ano que vem para uma matéria que nós não podemos permitir que ela seja politizada. É uma matéria que é da sociedade, essa não é uma matéria da direita ou da esquerda. Tanto é que eu estou aqui reconhecendo os pontos positivos que o governo enviou, não é? Muitos deles foram mantidos, mas que era uma proposta que é o trabalho do legislativo fazer, né, uma proposta que precisava ser melhorada. E foi isso que a Câmara dos Deputados fez. O deputado Derrite foi dado ao diálogo desde o início, com lideranças partidárias, com integrantes do governo, com a sociedade civil organizada, com os governadores, com os secretários de segurança. Então, todos participaram da construção desse projeto. Integrantes do Poder Judiciário, que também trouxeram sugestões, ou seja, é uma construção ampla, é uma construção de país e não uma construção de um lado ou de outro. Então, eu penso que o governo, ao final, ter ficado contra, na minha avaliação, foi um erro, porque, primeiro, está indo contra um anseio da sociedade. Você acha que o cidadão que nos assiste, que nos escuta, nesse momento, está satisfeito com a segurança pública do país? Você acha que a dona de casa, que vê o seu filho, muitas vezes, sair para a escola ou sair para trabalhar sem saber se ele volta, quer saber qual é o número da lei, quer saber quem é o presidente da Câmara, quer saber quem é o relator da matéria? Não. Essa mãe de família, ela quer que a polícia possa garantir a segurança que ela precisa, quer ter o direito de ir e vir, quer se libertar das organizações criminosas que hoje dominam cidades, dominam comunidades, que muitas vezes o Estado não está mais nem conseguindo chegar. Então é o Estado paralelo, é o narco-Estado se instalando e que se nós não fizermos alguma coisa, nós vamos perder o país para essas facções criminosas que já estão, infelizmente, infiltradas em muitos locais da nossa sociedade. O que a Câmara dos Deputados disse ontem é que não irá compactuar com o avanço do crime organizado no país, que nós vamos dar os instrumentos necessários para que as nossas forças de segurança, seja nos estados, seja a nível federal, possam atuar mais firmemente no combate a essas organizações criminosas. Que o Poder Judiciário vai poder agora, com leis mais duras, garantir que bandidos presos não sejam automaticamente soltos, que nós vamos ter penas mais duras, mais longas a serem cumpridas, não permitindo a progressão de regime antes do cumprimento de 70% da pena para quem participa dessas organizações criminosas. Então é uma vitória da sociedade, é uma vitória daqueles que querem mais segurança, é um atendimento a uma pauta que é da sociedade brasileira. Por isso, eu acho que foi um erro do governo ficar contra. O governo tem que se explicar hoje à sociedade brasileira o porquê ficou contra, porque para o cidadão o que importa é o que de fato irá acontecer na prática para melhorar a qualidade da segurança pública do Brasil.
É isso aí. A gente segue aqui no Morning Show Vivaço aqui com o presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, enquanto representante mais alto aí da Casa do Povo, né? Presidente, a gente ouve com muitos dos cínicos, dos céticos, dos críticos que só uma lei não vai bastar, como você bem colocou. A gente tem que entender como que isso realmente pode afetar a realidade de agora em diante. Mas a pergunta do nosso amigo aqui, David de Tarso, membro da bancada do Morning Show, também vai agregar nesse sentido. E ele com a palavra. Por favor, David. Presidente, muito bom dia. Bom, o senhor teve ainda há pouco, um café da manhã com o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da Corte também, Edson Fachin. Obviamente, acredito que vocês trataram sobre esse tema. Foi falado alguma coisa sobre possibilidade de inconstitucionalidade? Qual que é o entendimento também do judiciário em relação a esse tema? Olha, nós tivemos um bom café da manhã. Eu, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, onde tratamos de diversas pautas de interesse de ambos os poderes. Eu tenho dito sempre, desde que me tornei presidente, que o diálogo tem sido a principal ferramenta usada por nós na construção de soluções para pautas difíceis, como é essa pauta da segurança pública. E, obviamente, eu pude dividir tanto com o presidente do Senado quanto com o presidente do Supremo, como foi feita a construção da aprovação dessa matéria na noite de ontem. E todos estão também esperançosos na construção dessa legislação que possa trazer para o nosso país mais qualidade na nossa segurança pública. O presidente do Senado, é importante registrar, ainda ontem já anunciou o relator da matéria, que será o senador Alessandro Vieira, com quem já conversei ontem, enquanto estava votando os destaques do projeto do deputado Derrite, para justamente dizer ao senador Alessandro que estaríamos enviando o mais rápido possível ao Senado a aprovação de ontem da Câmara, para que o Senado possa, nas suas atribuições, analisar o texto, alterar aquilo que entende ser importante, tentar melhorar o texto. Nós vivemos no sistema bicameral, é natural que cada casa tenha o seu posicionamento, mas pense que uma coisa que hoje é convergência no Brasil é que todos precisamos avançar na qualidade da segurança pública. E eu tenho muita certeza que o Senado irá fazer um bom trabalho, irá melhorar a proposta. Se alterar alguma coisa, a proposta volta para a Câmara e nós vamos analisar também com celeridade para que o presidente da República, que é quem ao final terá o poder ou não para sancionar a matéria, tenha elementos necessários para poder, de certa forma, tecnicamente, sancionar aquilo que vai ser muito importante para melhorar a qualidade da segurança no país. Eu tenho muita confiança no que a Câmara fez ontem, eu tenho certeza que tecnicamente fizemos o trabalho correto e que, do ponto de vista daquilo que é importante para a sociedade, nós demos uma resposta à altura daquilo que a população brasileira espera no enfrentamento às organizações criminosas. Seguimos aqui com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. A gente vai trazer o Mano Ferreira agora, presidente, para a próxima pergunta. Vamos lá. Bom dia, presidente. Obrigado pela entrevista. Um dos pontos mais polêmicos a respeito da possível inconstitucionalidade foi o destaque do deputado federal Marcel Van Hatten, aprovado ontem, que retira o direito a voto de presos provisórios, de presos que ainda não tiveram a sua condenação transitada em julgado. O senhor teme que um aspecto como esse possa gerar uma judicialização do projeto? E, além disso, hoje a Câmara dos Deputados tem uma deputada presa que continua exercendo o mandato, a deputada Carla Zambelli. Não há uma incoerência em retirar o direito de voto de um preso enquanto há deputado federal preso? Olha, esse destaque ele foi o último a ser apreciado na noite de ontem e teve o apoio praticamente de todos os partidos. Poderia ter, inclusive, sido feito, sido feita a sua votação, melhor dizendo, de forma simbólica. Nós fizemos questão de fazer nominalmente para que cada deputado pudesse ali se manifestar e vamos aguardar qual vai ser o posicionamento do Senado. Eu não vejo prejuízo para a lei como um todo se nós apenas formos questionar uma parte dessa lei que porventura traga alguma inconstitucionalidade. Com relação à deputada Carla Zambelli, que eu penso que é a ela que você se refere, com relação a uma deputada presa, nós temos um rito regimental a cumprir. O processo da deputada Carla foi despachado pela presidência, está na CCJ
e penso que nos próximos dias a sua tramitação ela será concluída, dando amplo direito à defesa e, claro, também obedecendo esses ritos regimentais que não podem ser atropelados nem por mim, nem por nenhum outro deputado federal. Então, esse rito está sendo cumprido e nós vamos, no momento certo, nos manifestar com relação ao mandato da deputada Carla Zambelli. E com relação a esse destaque do Novo, eu não penso que isso venha prejudicar o escopo central e geral da lei que trouxe muitos avanços. E a gente segue adiante aqui com o presidente Hugo Mota, aqui com toda a deferência, a disponibilidade, a gente vai agradecendo, mas a audiência está bombando aqui, muitas perguntas também, da Voz do Povo, que é a voz de Deus, a gente vai estar trazendo algumas logo menos, mas eu prometi a palavra aqui ao nosso comentarista João Belucci, presidente Hugo Mota, com a próxima pergunta. Vamos lá. Presidente, com relação a, não especificamente a esse projeto, mas a pauta da Câmara, né, existem muitos temas que eles ganham uma grande repercussão e acabam sendo pautados na Câmara. E teve um dos temas que foi a anistia, que ele acabou, entre aspas, esfriando. Queria perguntar para o senhor se há uma expectativa de retomar esse tema, qual que é a previsão com relação ao tema específico da anistia na pauta da Câmara dos Deputados. Esse é um trabalho que está sendo, nesse momento, liderado e realizado pelo relator, o deputado Paulinho da Força, que deve, nos próximos dias, estar apresentando a sua proposta de texto, para que, a partir daí, esse texto possa ser apresentado ao Colégio de Líderes e, em sequência, definir sobre a pauta ou não do projeto. Então, vamos aguardar o relator apresentar o texto, para que, a partir daí, possamos avançar na discussão desse tema. Agora, a próxima pergunta é com a Isadora Brizola, por favor. Presidente, acho que uma das questões que foi levantada desde o início, né, das versões ali da PL foi o papel da Polícia Federal. Então, a questão foi indo e voltando sobre ali o papel da polícia. A pergunta que fica a partir de ontem é como vai ser o instrumento para regulamentação do papel da Polícia Federal, para onde que ela vai conseguir ser guiada melhor ali nessa parte integrada de ambas as partes, principalmente depois de ontem que a gente viu uma operação que foi ali efetivada ali pela Polícia Federal, pelo Banco Central. Então, se pergunta agora no momento como que vai ser o desempenho do papel da Polícia Federal nesse novo formato e quais vão ser os instrumentos para regular que essa integração aconteça da melhor maneira. Eu vejo o papel da Polícia Federal com muito bons olhos. Ela é uma instituição que cumpre um papel muito significativo na organização do Estado brasileiro, é um patrimônio do nosso país e que tem uma importância muito grande no combate ao crime organizado no Brasil. Em nenhum momento foi interesse da Câmara dos Deputados mexer nessas atribuições. Aquilo que foi mal compreendido num primeiro momento pôde ser corrigido no amplo da construção do texto do relator. Nós tivemos a oportunidade de poder dialogando, e isso é natural do processo legislativo. Eu vi muitas críticas, não, essa é a quarta, essa é a quinta, essa é a sexta versão. O processo legislativo é assim. Deputados que já foram relatores de matérias sabem bem que muitas das vezes não é o relatório que agrada ao deputado ou só ao seu partido, que muitas das vezes esse relatório é aprovado no plenário, e sim um relatório que é fruto da construção política. E foi isso que foi feito pelo deputado Derrite, foi com a ausculta, foi com a capacidade de construir dialogando, ouvindo as críticas, que ele foi melhorando o seu relatório e que, sem dúvida alguma, foi o que trouxe, na minha avaliação, esse resultado muito forte de 370 votos a favor da matéria. Foi a sua construção política que possibilitou essa aprovação. Foi a decisão dos líderes, dos deputados, de poder aprovar essa matéria, que, sem dúvida alguma, foi a matéria mais dura já aprovada na história de combate ao crime organizado. Então, essa construção acerca do papel da Polícia Federal, é preciso que aqui fique muito claro. Nós não quisemos em nenhum momento tirar poder da Polícia Federal. A sua atuação, o seu papel está mantido como é hoje. A Polícia Federal continuará agindo da forma que tem que agir para combater o crime organizado no país. Eu penso que a integração das forças estaduais com as forças federais ajuda no combate ao crime organizado, e nós não vamos ter segurança pública sem inteligência, sem estratégia, sem tecnologia. E a Polícia Federal pode agregar bastante, assim como a Receita Federal, o COAF, o Ministério Público Federal, podem ajudar nessa integração do enfrentamento ao crime organizado no país. Eu sei que você tem talvez uma das tarefas mais hercúleas da República, tentando de alguma forma mediar esse verdadeiro saco de gato com gregos e troianos, esquerda e direita aí do Congresso Nacional,
mas pelo menos de alguém, de uma palavra forte que acaba de vir do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele dizendo que não, esse PL aí, presidente Hugo Mota, esse PL aí vai asfixiar financeiramente a PF e não o crime organizado, que vários pontos do governo não foram contemplados. Qual o seu recado aí para quem está de nariz torcido, cético e também da base aliada do governo federal, encerrando o nosso papo aqui de hoje no Morning Show? Palavra sua. Que eles vão ter muita dificuldade para construir uma narrativa contra um projeto que atende à ampla maioria da sociedade brasileira. Eu respeito quem divergiu, quem votou contra, mas que, na verdade, não ter tido a humildade de tecnicamente analisar o relatório e reconhecer os avanços que, inclusive, o ministro da Fazenda nos pediu e o relator atendeu os apelos da Receita Federal a pedido do ministro Haddad. É importante fazer esse registro aqui. Eles terão bastante dificuldade de poder criticar uma matéria que vai justamente ao encontro daquilo que a população espera, que é enfrentar o crime organizado, enfrentar os bandidos que dominam comunidades no Brasil. A matéria da Câmara é uma matéria mais abrangente, mais completa do que aquela que foi enviada pelo governo federal. E esse é o trabalho do Poder Legislativo, é melhorar o texto, é fazer uma construção política que entregue à sociedade um resultado melhor. Isso é da democracia. Não ter humildade para reconhecer, como nós estamos tendo aqui, não é, a humildade de reconhecer que aquilo que o governo mandou tinha pontos positivos e esses pontos foram mantidos, é não respeitar o processo democrático de construção de projetos. Eu fico triste com essas declarações, porque nós não quisemos em nenhum momento asfixiar a Polícia Federal, pelo contrário, nós queremos mais recursos para a Polícia Federal, mais investimentos na segurança pública, nós queremos que sejam dadas mais condições às polícias militares, civis, aos órgãos de controle de atuar no combate ao crime organizado. Esse é o nosso interesse, é assim que vamos seguir trabalhando. Com essa proposta, nós aprovamos 42 projetos na área da segurança pública. Nunca antes tivemos uma pauta tão longa e tão extensa nesse tema, e é dessa forma que nós vamos seguir atuando e trabalhando, sem entrar em narrativas políticas, sem deixar o debate eleitoral do ano que vem contaminar a pauta, e atuando para que a segurança pública do país possa verdadeiramente melhorar, que possamos viver num país mais seguro, num país que combate criminosos e num país que olha para o futuro na certeza de que nós não estaremos vivendo num país que tem o crime organizado comandando, e sim num Estado democrático de direito, com instituições fortes que funcionam e que dão respostas quando buscadas pela sociedade. Não tem outra, né, presidente Hugo Mota? São mais de 50 milhões dos nossos compatriotas e sobreviventes aí da lei do fuzil, que seguem aterrorizados, subjugados, humilhados dia após dia por essas facções. Então, realmente, a gente sinceramente espera que essa lei siga adiante e que possa começar a salvar o cidadão e finalmente parar de salvar bandido, até porque o bandido está pouco se lixando se o cidadão brasileiro é de esquerda ou de direita. Obrigado demais pela deferência, eu sei que você tem um voo para pegar e a gente aguarda a sua próxima passagem aqui no Morning Show. Muito obrigado, André, obrigado aos comentaristas, ao público ouvinte. Estaremos aqui sempre à disposição para prestar contas do trabalho da Câmara dos Deputados em favor não só da pauta da segurança, mas também de tantas outras que temos procurado aqui tratar e aprovar em favor da sociedade brasileira. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Obrigado demais. Presidente Hugo Mota, ao vivaço aqui no Morning Show, entrevista exclusiva, importante, esclarecimentos. Subiu o tom, hein, Marinho? Você viu? Minha diretora Helena aqui, isso aqui o programa tá azeitado. Ela me avisou que o Haddad já começou a cuspir marimbondo, já botamos aqui e temos aqui uma declaração relevante de um personagem mais do que relevante desta República.